Separei os dois principais jogos de hoje, dessa segunda-feira, que são Bournemouth e Fulham e Central Córdoba e Huracan. E a gente vai analisar as odds dessas partidas aqui, nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por esse Bournemouth e Fulham, único jogo de hoje da Premier League. Já queria destacar que nessa segunda-feira, cara, completamente o oposto de ontem, no domingo. Ontem tinham vários e vários jogos bons. Hoje não, né? Então eu separei esse Bournemouth e Fulham, pra mim é o melhor jogo de hoje. Do futebol europeu de jogo grande também tem Atlético de Madrid e Real Valladolid, só que o Real Valladolid provavelmente vai ser um saco de pancadas, faz uma La Liga horrível. E Napoli e Empoli, que é muito parecido também. A Empoli é horrível, a Napoli deve esbagaçar o Empoli também. Então separei esses dois jogos que eu considero equilibrados, Bournemouth e Fulham. As duas equipes têm jogadores brasileiros conhecidos, né? E nesse Central Córdoba e Huracan, o torcedor do Flamengo conhece bem o Central Córdoba e o torcedor do Corinthians conhece bem o Huracan, tá bom? Vamos começar por esse Bournemouth e Fulham. Lembrando que depois de passar por esses dois jogos, eu mostro como é que foi o desempenho ontem e as que eu montei para hoje. Hoje que tem, como eu falei, pouquíssimos jogos. Também não tem NBA, tem só amanhã, já em fase de play-in, né? Então, ó, a vitória do Bournemouth paga 2,10, o empate 3,40 e a vitória do Fulham 3,50. As duas equipes são equipes que têm, como é que eu posso falar? Um panorama parecido na Premier League. São equipes de meio de tabela que às vezes fazem uma temporada piorzinha e disputam contra o rebaixamento, outras fazem outra hora faz uma temporada boa e surpreendem. O Bournemouth já é a segunda temporada consecutiva que surpreende na parte de cima, acaba que engatou um momento ruim por agora. E o Fulham também, as duas equipes não vão ser rebaixadas, dificilmente as duas equipes vão conquistar coisas grandes também. Beleza? Então essa odd 2,10, pelo momento do Bournemouth, eu acho que poderia ser um pouquinho maior, tipo pagar uns 2,35 pro Bournemouth e uma odd 3,10 pro Fulham. Acho que seria mais próximo da realidade. É um jogo de fato bem equilibrado, tá bom? Vamos olhar aqui primeiro as linhas de finalização do Bournemouth para primeiro tempo. Lembrando que depois de analisar aqui as linhas dos dois jogos e montar o bingo se tiver linhas boas, eu separo aqui as linhas de gols específicos, pelo menos de um jogador de cada jogo, tá bom? Então olhando primeiro para a linha do Bournemouth, que paga odd 2 no primeiro tempo, o Winterburn não tem tanto protagonismo. O Rio também não. O Rio sem um zagueiro espanhol. O Lewis Cook às vezes joga de volante, às vezes de lateral direito. Aqui a gente já poderia inclusive olhar para jogo tudo, que a linha dele vai pagar odd 2, ó. Quando paga odd 3 para primeiro tempo, paga odd 2 para jogo tudo. Então aqui, ó, Lewis Cook paga odd 2. Eu já utilizei a linha dele algumas vezes, sempre que utilizei não bateu. Então eu tenho esse certo receio de utilizar o Lewis Cook, por mais que pela característica dele, de ser um meio-campista muitas vezes, e do Bournemouth jogar em casa, seria uma linha boa. Só que eu não confio nele não. O Kerk é um jogador defensivo. O Adams seria uma boa meio-campista ex-Leipzig, só que ele joga de lateral direito também. E eu olhei as estatísticas recentes de quando ele jogou, ele não finalizou nenhuma vez. Tá? Mas pela característica dos jogadores, a linha do Lewis Cook e do Tyler Adams seriam linhas boas, pelo estilo de jogo deles. Tá bom? Se eu não achar nada interessante no jogo, eu vou usar a linha do Adams, tá bom? Porque a do Cook, que nem eu falei, eu tenho um certo receio de utilizar, tá bom? Então se a gente não achar nada muito mais interessante aqui, a gente usa a linha de um fute do Adams no jogo, beleza? E aí olhando pro lado do Fulham, para primeiro tempo, primeira linha que pagou de 2 é a linha do Berg. O Berg também é um meio campista, só que é um volante de contenção. Se jogar o Lukic, o Sérvio, o Lukic e o Berg, aí a linha do Berg ganha valor, porque ele queria essa liberdade maior para chegar à frente. E pode ser que isso aconteça, né? Eu acho que eu vou usar essa linha do Berg, tá bom? Porque o Lukic, se ele jogar, ele vai ser esse primeiro volante do Fulham. Até por isso a linha dele pagou de 3,40, tá bom? Mas essa linha do Lukic também não é ruim, não. E aí o Anderson é zagueiro, o Robson lateral. O Castanhe é um lateral barra ala bem ofensivo, tá bom? Essa linha dele tá boa pra quem quiser. Beleza? Então essa linha do Castanhe tá boa, essa linha do Lukic tá boa, essa linha do Berg também tá boa. Do lado do Fulham essas são as melhores.
tá bom? Eu acho que eu vou usar a linha do Berg e a do Adams, beleza? Mas, de novo, vale destacar a linha do Lukic e a do Castanho, beleza? Aí, olhando pra linha de gol agora, não vai pagar quase nada pra nenhuma das duas equipes. São duas equipes ofensivas. Ó, o Bournemouth paga 1,18, o Fulham 1,33. Ahn, linha de cartão não é uma boa pro jogo, não. Linha de faltas, que pague odd 2. O Zabarini, ele é ucraniano, né? Defensor do Bournemouth. Eu gosto de pegar a linha de falta de meio campista, então não entra no meu critério. Mas é a melhor linha aqui do lado do Bournemouth, pela odd, tá bom? E olhando do lado do Fulham, tem o Iwobi, é um meio campista ofensivo, às vezes joga de ponta também. Só que é um jogador de frente, né? Mas é um cara que ajuda bastante na recomposição, pode ser uma linha interessante, dependendo do jogo. Tá bom? As melhores é do Zabarini e do Iwobi, tá bom? Pra quem quiser. Mas por um ser zagueiro, o outro ser um meio ofensivo, eu não vou utilizar. Linha de desarme agora, que pague odd 2. Nada no lado do Bournemouth. No lado do Fulham, que pague odd 2, tem o Rodrigo Muniz, mas é centroavante. É, só ele. E além disso, são essas as linhas. Mais de um gol asiático no primeiro tempo. Vamos ver quanto que paga, que esse é um jogo pra gols, na minha visão. Paga 1,77, não chega em odd 2. Então as conclusões desse jogo daqui das linhas são as seguintes. Eu vou usar a linha do Adams para jogo todo. E vou usar a linha do Sanderberg. Ele é norueguês, se eu não me engano. É norueguês ou sueco? Eu acho que é norueguês, tá bom? Sanderberg aqui. Tá bom? Oxe, tá pagando só 1,60? A gente não viu aqui que era odd 2? Não, estranho. Eu tô olhando pra onde isso daqui? É falta, né? Finalização. Oxi. A gente. Eu não tinha mostrado aqui que pagava odd 2 a linha do Berg? Será que caiu agora pra 1,60? Não sei. Então eu não vou usar não. Tá pagando 1,60. Eu achei que tava pagando odd 2. Tô ficando doido. Enfim. Então não tem. Cara, ajustou essas odds agora, não foi não? Tava pagando mais isso daí. Enfim. Então a do Berg, como não tá mais pagando odd 2, eu não vou utilizar. Estranho. E a do Lukic é um volante muito defensivo. Mas seria a melhor linha desse, olhando pra cá também. Cara, a linha do Castanho tava pagando 3 e pouco, tá pagando 2,50 agora. E eu não tinha selecionado nada. Eu acho que realmente ajustaram agora essas odds do Fulham. Caiu demais. Enfim, é. Então aqui, como a do Berg não paga mais odd 2, fica como recomendação talvez o Lukic e o Castanho. O Castanho é lateral, é um lateral ofensivo, mas é lateral, então não vou usar. E o Lukic é um primeiro volante. Não finaliza tanto, então como é visitante não vou usar. A linha do Adams eu já acho que pode ser uma boa. Ele não vem finalizando, mas pelo contexto do jogo eu acho uma boa. Bom, vou usar ela. E aí agora a gente vai para Central Córdoba e Huracan. Tá? As duas equipes não têm jogadores muito conhecidos, esse vai ser um problema. Mas vai ser um jogo bem equilibrado, tá bom? Ó, as odds estão assim: vitória do Central Córdoba 2,50, o empate 2,90, o Huracan 3,25. Esse é o melhor momento da história do Central Córdoba, atual campeão da Copa da Argentina, acabou de vencer o Flamengo. Primeira vitória na história do Central Córdoba em competições internacionais. E vive um bom momento e vai jogar em casa. É um time que tem um sistema defensivo bom. Não faz tantos gols, mas se defende bem. E enfrenta um Huracan. Cara, o Huracan, na minha visão, é melhor. O Huracan tem mais camisa também. Eu acho o Huracan no geral melhor, mas tá regulado dessa forma, muito pela vitória contra o Flamengo e por jogar em casa. Mas é um jogo que é muito equilibrado, tá bom? Acho que poderia pagar tipo 2,65 pro Central Córdoba e 2,90 pro Huracan, tá bom? É só ver o momento das duas equipes. Das últimos 5 jogos, a única vitória do Central foi justamente essa última contra o Flamengo. O Huracan não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, tá bom? É porque esse momento recente do Central Córdoba é impressionante por ter vencido do Flamengo. Mas é um jogo bem equilibrado. O Huracan não é ruim, não. Tanto é que ganhou do Corinthians na Neoquímica, né? Olha, linha de finalizações agora primeiro. Olhando pro Central Córdoba. Primeiro que paga de 2 é o Aragon. Cara, esse que vai ser um problema. As duas equipes não tem nenhum jogador muito conhecido, tá? Então, cara, aqui do lado do Central Córdoba, eu não consigo usar ninguém. Ninguém, tá bom?
Eu só vou usar o jogador que eu sei bem a característica dele. Se eu não souber, eu não vou usar. E do lado do Huracan que paguei de 2 no primeiro tempo, cara, esse Christian Nunes, se eu não me engano, é um meio-campista jovem ainda que chegou a passar pelo Boca Juniors, tá bom? Se eu não estiver enganado. Ahn, não tem muito mais. É, não tem como utilizar a linha de finalização de caras que eu não conheço também. Tipo, ó, Leonardo Gil, eu sei que é um cara que é um meio-campista que finaliza de fora da área. O Ábila é um centroavante, ex-Cruzeiro, beleza. O Agostinho Urzi é um bom ponta, ex-Banfield, ex-Racing. Cantilho é um bom meio-campista, ex-Corinthians. Só que nada disso pagode 2. E olha que tá filtrado ainda para primeiro tempo. Então não tem como usar isso daí, entende? Isso que é o bom de olhar pra Premier League, principalmente Premier League, que dá pra conhecer praticamente todos os jogadores. Eu acho que as únicas equipes que eu fico receoso de utilizar a linha de finalização, que eu não utilizo quase nunca, é do Southampton e do Ipswich Town, que eles sim têm jogadores muito desconhecidos, principalmente o Ipswich Town. Que dá pra dizer que o que eu conheço mesmo ali é só o Enciso e o Calvin Phillips. Ponto. O resto são jogadores aparecendo por agora e que vão cair de novo pra Championship, né? Então é difícil olhar pra esse tipo de time, né? E aqui é a mesma coisa, jogadores não muito conhecidos, os que são conhecidos, a odd é bem mais baixa. Gol do Central Córdoba paga 1,44, do Huracan 1,57. Não se enquadra. Linha de cartão vai pagar muito pouco. Mesmo se olhasse para primeiro tempo, 1,57, 1,57 pro Huracan também. Daqui não tem o que tirar, tá bom? Então a única linha selecionada seria o chute do Taylor Adams. Cara, eu não vou usar só uma linha. Eu vou utilizar o Lukic, então. Um chute do Lukic. Cara, mas eu achei muito estranho. A linha se autoajustou do, do Sanderberg, cara. Ia ser uma bolinha. Aqui, ó, caiu pra 1,60. Cara, eu não tô ficando doido. Tava pagando a de 2, não tava? Pô, ainda bem que tá gravado isso daí. Ou eu tô maluco, ou eu tô certo. Vai ter que ser a linha do Lukic e fica como recomendação pra quem for mais ousado também o Castanhe. Beleza? Mas então vai o Lukic. A falta do Iwobi também faz sentido, pra quem quiser. E do Tyler Adams aqui. A melhor coisa pra essa linha daqui bater seria o Fulham começar bem, começar pressionando, o Luke chegar e finalizar de fora da área, o Fulham sair vencendo e o Bournemouth pressionar para aí o Tyler Adams ter essa liberdade de chegar à frente, tá bom? Então um chute do Tyler Adams e um chute do Lukic. Provavelmente não vai bater por conta do Lukic. Eu acho que o Tyler Adams, mesmo não tendo finalizado nos últimos jogos, pode finalizar nesse jogo, pelo estilo, pela característica do jogo do Bournemouth jogar em casa. Contra uma equipe que não é superior. É um jogo equilibrado. E do Lukic que eu acho mais difícil, tá bom? Eu queria usar o Berg porque ele chega mais à frente do que o Lukic. Mas é o que tem. E a linha do Iwobi, de uma falta. Do Zabarini também. É interessante até. E a do Castanhe. Se o do Berg voltar pra odd 2 é uma boa também. Então odd 5 aí. E a variação. Cara, eu já vou adiantando. Hoje dificilmente vai bater. Mas eu prefiro montar assim do que pegar só a linha do Adams. Que aí pela odd não vai valer o risco. Ou até valeria, né? Mas prefiro seguir esse padrão. Então, dois chutes do Adams e dois do Luke te dá uma odd 51. Beleza? Vamos olhar para gol específico agora, para depois eu mostrar as resolvidas e as para hoje. Ó, antes da gente olhar, vamos pensar nos caras que eu utilizaria as linhas. Gol de cabeça do Evanilson. Gol de fora da área do Marcos Tavernier. Cara, o Kluivert tá metendo muito gol, só que ele faz muito gol de pênalti pisando na área, então não é bem uma característica assim. Evanilson de cabeça, Tavernier se jogar de fora da área eu acho uma boa. E no lado do Fulham, gol de cabeça do Rodrigo Muniz. Cara, será que é um gol de fora da área do Andrés Pereira? Não, eu vou filtrar pra isso então. A linha que pagar melhor é entre um gol de fora da área do Tavernier, um gol de cabeça do Evanilson e um gol de cabeça do Rodrigo Muniz. Por sinal, é bem possível que os dois centroavantes brasileiros façam gol, né? Então, ó, gol de cabeça do Muniz pagou de 10, gol de cabeça do Evanilson pagou de 11. O Tavernier eu acho que ele é reserva nesse momento
do Bournemouth, mas eu gosto dele. O cara, aí, aqui, ó. Odd 21 pra um gol de fora da área dele. É um canhoto que quando joga como esse ponto direito. É porque o Bournemouth hoje tem excelentes atacantes, cara. Como eu falei, tem o Kluivert, o Semenyo é um bom ponta. O Brooks, quando joga, também faz uma boa meia-direita. O Catarra também é um bom atacante. O Sinisterra também. Enfim, é um Bournemouth com muitas opções. Mas se o Tavernier jogar, eu gosto dessa linha, tá bom? E aí fica como recomendação gol de cabeça do Evanilson e do Muniz. E talvez um gol de fora da área do Andrés Pereira. Tá bom? Aí vamos pro jogo do Huracan. Cara, quem que eu vou usar? Campeonato Argentino normalmente tem poucos gols. Duvido nada esse jogo daqui ficar 0-0, tá bom? Duvido nada. E mesmo assim é um dos melhores de hoje pra gente ver a escassez de oportunidades. Eu não ia usar Londrina e Ipiranga aqui no canal também, né? Aí já é demais. Então, ó, deixa eu pensar antes da gente olhar as linhas que eu utilizaria. O cara que fez gol no Flamengo foi o Heredia, centroavante. Então, um gol de cabeça do Heredia, do Central Córdoba. Um gol de cabeça do Ábila, centroavante do Huracan. A gente viu que tem o Leonardo Gil. Um gol de fora da área do Leonardo Gil. Cobra falta também. E é isso. Então, um gol de fora da área do Leonardo Gil. Mas ele vai ser mais difícil de acontecer. Gol de cabeça do Ábila e gol de cabeça do Heredia. Heredia e Ábila vão ser os que eu vou mais filtrar, ó. De cabeça do Ábila pagou de 26. É porque o Ábila tá velho também. A minutagem dele não vai ser muito alta. Do Heredia paga odd 41 pro centroavante do Central Córdoba jogar em casa. Eu vou usar ela com toda certeza, não tem como. Deixa eu ver as outras linhas. Ó, do Cantilho de fora da área pagou de 21. Cara, Heredia de cabeça, não tem nem dúvida. O momento do cara é bom. Fez gol esses dias. A não ser que tenha outro Heredia no Central Córdoba que não seja o centroavante. Tá? Mas a linha dele e do Ábila estão boas. Só que a minutagem do Heredia eu acho que vai ser maior por ele ser mais jovem. O Ábila tá indo pra reta final de carreira. Eu acho que dá pra dizer, inclusive, que o Ábila é ídolo no Huracan. Se destacou primeiro lá, antes de ir pro Cruzeiro, depois pro Boca. Enfim. Ele jogou no Newell's Boys também. Mas eu vou com o Heredia. Então os gols específicos de hoje são esses. De fora da área do Tavernier e de cabeça do Heredia. A maior de 861. Fica como recomendação também de cabeça do Evanilson ou do Rodrigo Muniz. E talvez de fora da área do Andrés Pereira. E nesse Central Córdoba e Huracan, o gol de cabeça do Ábila. Tá bom? Quem tiver mais confiante no Huracan. Beleza? Então é isso. Do bingo de gol específico de hoje. Deixa eu mostrar as resolvidas de ontem agora. Trocar aqui a tela para aparecer. Já as de ontem de gol específico. O Bright White não fez de cabeça. O Cebolinha veio no segundo tempo. Finalizou, acho que umas 2 vezes de fora da área. Mas não valeria porque ele começou no banco. O Pellegrini não fez gol de fora da área, mas, que nem eu falei, tá sem o Dybala. Ele foi inclusive o capitão da Roma. Eu iria nessa linha de novo. Ele é um dos principais jogadores da Roma nesse momento, sem o Dybala. E aí as linhas que eu falei não veio, né? O Saelemaekers finalizou logo no início do segundo tempo, mas no primeiro tempo não. O Edenilson. O Cristaldo jogou, o Edenilson fez basicamente um corredor pela direita. E não finalizou, acho que nenhuma vez no jogo. E o Camilo também, o Flamengo teve muito mais a bola, né? E aí o Camilo não conseguiu ter a liberdade de chegar à frente. E aí as outras linhas de ontem? Ó, cadê? Primeira de futebol. Aqui, ó. Essa não é a de baixo, calma aí. De futebol aqui, ó. A do Johnny veio, o Denis Soares não jogou. O Bilbao meteu 3-1, cara. Só que os 3 gols no segundo tempo. E teve gol no primeiro tempo, só que do Raio Vallecano. Aí foi um azar tremendo. O Linet finalizou. Do Hamarby deu reembolso. Do Ares não veio. O Ares venceu de 1-0, mas foi no segundo tempo o gol. Do Mamelodi Sundowns e do Esperance deu reembolso. Então ficou pelo gol do Ares que veio no segundo tempo. E pelo gol do Bilbao que veio 3 no segundo tempo. Então, no detalhe, tá bom? E aí eu peguei todas essas individuais, né? E a variação, o Johnny deu um único chute, não deu dois. O Linet também deu um único chute, não deu dois. Tá bom? Marcadores de gols agora. O Lúcio Rodrigues anulou. O Hulk não fez. O Lincoln fez, né? Ele vai ser o artilheiro do Atlético, muito provavelmente na Série B. Era mod de 3,60. Era maior dessas, né? E veio ainda bem. O jogo que foi na Independência.
Se fosse do Atlético jogando em São João del Rei, né? Que é onde eles jogaram contra o Grêmio, eu acho que o Atlético poderia ter tido um resultado melhor. Porque lá o gramado é pior e o nível do jogo abaixa, mas a chance do Atlético se dar bem é maior também. Enfim, o Endrick anulou, o Mbappé foi expulso, o Moise Kean não fez gol, o Mikaldati fez, Belotti anulou, o Avalos fez 2, o Messi não fez gol e o Weghorst anulou, tá bom? E aí, gols específicos, o Belotti anulou, o Hulk não fez, o Messi não fez e o Weghorst anulou. E aí da NBA, tinha pouquíssimas linhas, eu usei a assistência do Derrick Jones e a bola de 3 do Gary Payton. O Derrick Jones fez a assistência, o Gary Payton não matou nenhuma de 3. E aí a variação, as duas dele também não. E é isso, eram essas as linhas de ontem, né? Tá bom? E aí as de hoje, só pra fechar aqui. Deixa eu mostrar aqui as de hoje, as que a gente montou agora, né? E aí aqui, ó, tem pouquíssimas linhas. As do futebol que eu usei hoje. Mais de um gol asiático que eu usei em 3 jogos. Aí Kai Malmo, duas das melhores equipes da Suécia. É o Nacional e Del Valle. O Del Valle é melhor, mas o El Nacional em casa é forte também. Tá bom? Futebol equatoriano. E o Cluj, cara, agora eu me esqueci qual que é o país do Cluj. Eu acho que é Eslovênia. Alguma coisa assim, é um país bem aleatório, mas o Cluj é a melhor equipe do seu país e vai jogar em casa. É muito parecido com a linha do Mamelodi Sundowns e do Esperance. As duas melhores equipes dos seus países e jogando em casa pra provavelmente abrir o placar no primeiro tempo. É o que eu espero. Tô pagando odd de 2 também. Esse daí deu uma odd de 9. E a minha variação foi ambas marcam no primeiro tempo em Aikai Malmo e ao Nacional e Del Valle. Os visitantes são melhores, mas os mandantes em casa são fortes. Tá bom? São campeonatos que tem muitos gols também. E aí de gols eu selecionei aqui o Griezmann contra o Valladolid. Eu vou muito pela odd, tá bom? Senão eu iria no Álvares, mas o Álvares paga menos de odd 2. Ou o Sorloth, a mesma coisa. Fui no Griezmann. Lukaku contra a Empoli e o Brian Romero contra o Sarmiento. Fica como recomendação também, eu fiquei em dúvida, eu ia usar, né? Só que aí eu tirei o Guerreiro, do Alianza Lima. Eu sei que o Barcos é o titular, só que se o Guerreiro jogasse, ele ia dar a vida, justamente para provar que pode ser titular também. Jogo do Alianza Lima. E o Corozo, no jogo do Barcelona de Guayaquil, que foi o que acabou com o Corinthians, só que é fora de casa também. Ele é ponta, ele não é bem um centroavante, aí eu optei por não usar. Mas o Corozo e o Guerreiro são linhas boas. E eu ia usar o Evanilson, só que como eu ia trazer aqui no canal, aí eu optei por não usar. De gol específico, eu só peguei o gol de cabeça do Lukaku. Quem quiser pode pegar também o gol de cabeça do Brian Romero ou até mesmo o de fora da área do Griezmann. São essas as outras recomendações. E é isso. E o restante é as que eu montei com vocês aqui. Tá bom? Vamos aí para a reta final do vídeo agora. Bom, hoje não tem muitas linhas, não tem o que fazer, tem poucos jogos, mas deu para analisar esses dois melhores jogos de hoje. Então, pelo menos na minha visão, são os dois melhores. Esse Bournemouth e Fulham com certeza. Central Córdoba e Huracan, eu acho que muita gente pode discordar, deve falar ali, não, é o jogo do Atlético de Madrid, é o jogo da Nápoles. Mas são duas equipes em bom momento, tanto o Central Córdoba quanto o Huracan. E essa linha do Heredia tá um absurdo. O cara é o centroavante do Central Córdoba jogando em casa. Pagar odd 41. Tá doido. Enfim, foi a selecionada de hoje. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. E se inscreve e ativa o sininho mesmo. Porque hoje tem poucos jogos. Mas na quarta-feira tem Brasileirão. Se eu não me engano, amanhã já tem Champions de novo. Então aí sim vão ter jogos bons. E com você inscrito com o sininho ativado, o YouTube te manda os vídeos novos. Tá bom? Valeu e falou!